Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando Eletrônica. Neste vídeo, vamos falar sobre os circuitos integrados. Circuitos integrados são dispositivos eletrônicos que em um mesmo bloco semicondutor reúnem capacitores, resistores, transistores e diodos, adequadamente ligados, formando circuitos completos. Todo este conjunto é muito pequeno, e todos os componentes são feitos com materiais semicondutores, na mesma estrutura em que são ligados aos componentes externos através de terminais. Os circuitos feitos com componentes individuais, também são chamados de componentes discretos. O circuito integrado, também conhecido abreviadamente por CI, apresenta, portanto, dentro do seu encapsulamento, todo um circuito, e não apenas um componente individual, como um transistor ou diodo. Abaixo temos o circuito integrado 555 e seu esquemático mostrando como ele é por dentro. Antes do surgimento do circuito integrado, não se conseguiu fazer circuitos realmente pequenos, porque as válvulas a vácuo eram muito grandes para a função que deviam desempenhar. Mesmo depois, com o desenvolvimento do transistor, que é bem menor, o tamanho dos circuitos ainda era grande, devido à grande quantidade de componentes discretos utilizados. A construção de circuitos eletrônicos de tamanho reduzido e de grande eficiência foi finalmente obtida com o circuito integrado. Ao lado temos a imagem das válvulas a vácuo. O invólucro de um circuito integrado possui 4 funções diferentes. 1. Proteger a pastilha do componente eletrônico contra a ação do meio ambiente, assim evitando que suas características sejam alteradas. 2. Proteger mecanicamente e eletricamente a pastilha do circuito integrado. 3. Facilitar a interligação do CI com outros componentes externos. 4. Dissipar o calor gerado internamente durante o funcionamento. Vantagens dos circuitos integrados. Tamanho reduzido. Um circuito integrado pode ser construído ocupando uma área menor do que alguns milímetros quadrados. O tamanho reduzido, associado ao pouco peso, é uma vantagem significativa na indústria espacial, satélites, na área militar, nos mísseis, nos complexos sistemas de computadores, nas calculadoras portáteis, enfim, em todos os campos da eletrônica que se deseja redução no tamanho dos equipamentos. Menor consumo, relacionado com o tamanho do CI, outras vantagens se somam, pois quanto menor for um dispositivo, menor será o seu consumo. Permitem que os equipamentos sejam alimentados com baterias. Alta velocidade de operação, característica muito importante nos computadores. Alta confiabilidade, um circuito integrado é menos sujeito a defeitos do que um circuito com componentes discretos. Dentro do circuito integrado, os componentes são interligados por finas camadas de metal, não sendo soldados como nos circuitos convencionais, de modo que maus contatos praticamente inexistem. Baixo custo, devido à grande popularização e à produção em larga escala, o custo dos integrados é relativamente baixo, razão pela qual estão sendo cada vez mais utilizados, mesmo nos circuitos domésticos, de rádio e televisão. No entanto, alguns integrados têm custo elevado. São aqueles que tratam de aplicações específicas, pouco comuns, e que exigem projetos especiais dos fabricantes. Desvantagens dos circuitos integrados. Incapacidade para operação com correntes e tensões elevadas. Os integrados, de um modo geral, têm pouca capacidade de dissipar calor, devido ao seu reduzido tamanho. E como o calor gerado é proporcional à corrente, isto limita as correntes nos integrados a valores baixos. Limitação na construção dos componentes internos. Dentro do circuito integrado, podem ser construídos apenas resistores, capacitores, diodos e transistores. Resistores e capacitores são mais difíceis de construir e ocupam espaço maior do que os transistores. Tanto os resistores como os capacitores precisam de mais espaço, na proporção em que seu valor é aumentado. Por essa razão, os valores de capacitância e resistência dentro do circuito integrado são constituídos de modo a terem o menor valor de capacitância e resistência possível. Aplicações dos circuitos integrados. De acordo com a sua aplicação, os circuitos integrados podem ser qualificados em 2 grandes grupos, digitais e lineares. Os circuitos digitais manipulam informações, baseada em níveis lógicos, que são utilizados nas técnicas digitais, aplicadas nos computadores eletrônicos digitais e nas calculadoras eletrônicas. Os circuitos lineares fornecem saídas proporcionais aos sinais de entrada. São muito usados para desempenhar funções nos circuitos de rádio, TV e FM, fontes de alimentação, enfim, em todos os aparelhos eletrônicos que nos cercam. O material apresentado está disponível para baixar na descrição deste vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.